Estamos começando então hoje, sim? Ah, perdão, eu estava esquecendo das crianças. As crianças podem sair, desculpa, eu estava esquecendo. Podem sair, meninos. Vão com Deus, Deus abençoe vocês. Devagar, devagar. Devagar, meninos. Podem sair para as salinhas. Benção. Bom, vamos começar do início agora, né? Bom, como eu já havia dito a vocês, vamos começar então uma série expositiva em salmos selecionados. Claro que não vai dar para a gente pregar todos os salmos. Se nós gastássemos um culto por salmo, nós levaríamos aí praticamente 3 anos, né? Então nós vamos começar no salmo de número 1. Mas antes de começarmos no salmo propriamente dito, eu quero que os irmãos fiquem atentos. E por isso que eu pedi para vocês, quem pudesse trazer papel e caneta, nesse sentido de anotação. Por quê? O que você vai aprender hoje sobre salmos vai valer para toda a sua leitura de salmos para o resto da sua vida. Entendeu? Então eu vou ser bem calmo no que eu vou falar aqui essa noite. E talvez a nossa pregação dure um pouquinho mais. Hoje eu peço que os irmãos tenham paciência. Por quê? Porque a nossa primeira exposição, sempre a primeira exposição de uma série, ela começa com contextos, como deve ser analisado aquele livro. Então ela é um pouquinho mais longa mesmo, mas eu espero não cansar os irmãos e ser o mais didático possível. Bom, a interpretação dos salmos é chamada de poesia hebraica. E é interessante que nessa poesia hebraica a gente sempre está acostumado com aquela história de rima. Você já viu? Marcha, soldado, cabeça de papel, se não marchar direito vai preso no quartel. A poesia de salmo não está preocupada com esse tipo de rima que nós ocidentais e até brasileiros estamos acostumados a ouvir. A poesia hebraica tem 2 preocupações. Ela usa muito imagens e muito paralelismo. Imagens eu acho que os irmãos já conhecem, né? É tudo aquilo que o autor bíblico vai usar para facilitar você entender alguma coisa. E já o paralelismo nada mais é do que uma correspondência. É como se ele usasse frases e palavras que pudesse dizer a mesma coisa, uma correspondendo à outra, uma explicando a outra e uma até mesmo ligada à outra. E é interessante que a visão dos salmos é uma coleção de 150 poemas. Ele tem variedade de emoções, inclui amor, adoração a Deus, pesar pelo pecado, dependência de Deus, gratidão, devoção, confiança, triunfo, enfim, é o propósito de Deus para o mundo. E Calvino dizia que os salmos é como se fosse uma anatomia de todas as partes do homem. É como se os salmos tocassem as nossas emoções. E os autores envolvidos no livro de Salmo foram diversos, pessoas diferentes, tempos diferentes e lugares diferentes. Nós temos Davi, que compôs a maior parte dos salmos, com 73 deles. Depois vem Asaf, depois nós temos os descendentes de Coré. Enfim, tem até salmos de Salomão, Emã, Etã e até mesmo de Moisés. São vários, e até mesmo uns que a gente nem sabe a autoria. E a data é interessante que os salmos, eles foram compostos por pessoas diferentes, em épocas diferentes. Os salmos foram compostos desde o ano de 1400 a.C. até o ano 400. Os irmãos sabem a linha do tempo, né? Começa aqui no 0. Então Jesus nasce. Quando Jesus nasce, começa a ter uma ordem crescente da numeração, né? Ano 1, 2, hoje nós estamos no ano 2021. Mas do 0 para trás era uma ordem decrescente, ou seja, começava lá no ano 5000, vamos assim dizer, né? Eu estou chutando a data, tá, irmãos? No ano muito distante, Adão e Eva nascem, e aí vem decrescendo o ano 5000, 4999, né? E assim vai. Então, os Salmos foi do ano 1400 a.C. até o 400, ou seja, próximo do nascimento de Jesus. Então, esses vários autores diferentes, uns Salmos, se a gente pegar todos os 150, levou mais de 1000 anos para ser composto. Nenhum livro da Bíblia gastou-se tanto. Eu fico às vezes emocionado, mas os irmãos me pedem perdão, porque falar da palavra de Deus é bom, né? Ali baixa só um pouquinho aí, para não ficar tão alto para os irmãos, se é que está incomodando. E é um livro tão rico, irmãos, tão rico. Eu sei que é o livro mais completo da Bíblia. Talvez, provavelmente. Porque 1000 anos de composição, tantos autores, nenhum se contradiz. É o livro mais lido das Sagradas Escrituras. Lutero fala o seguinte, que ele é como se fosse uma mini Bíblia dentro da Bíblia. Tantos anos de composição, tantos autores diferentes.
compõe desde Moisés até pertinho da vinda de Jesus. Agora você imagina tanta riqueza e a gente desperdiçando. Eu sei que o Salmo é o livro mais lido da Bíblia, mas a gente tem que aprender essa riqueza. Foram homens de Deus que compuseram os Salmos, sabe? Eles tinham a meditação deles, formas pessoais. Eles tinham ocasiões que eles estavam tristes, ocasiões que eles estavam em dificuldades. Então, irmãos, a história de Israel está aqui dentro. Vários homens compuseram esses salmos. É muita riqueza aqui dentro de história, de acontecimento, de devoção pessoal. Isso aqui é como se a pessoa estivesse se entregando para Deus. E há muita teologia aqui dentro. Nós, de fato, não sabemos, por exemplo, quem escreveu o Salmo de número 1, que é o que nós vamos ler. Mas sabe, irmãos, esses propósitos de Israel estão em dois níveis. Primeiro, autores, eles fizeram isso por ocasião de cultos públicos, fizeram meditações pessoais, mas também a organização do livro de Salmos, ela aconteceu por meio de acontecimentos históricos específicos, da aliança de Deus com Israel. E sabe, cantos, orações, reflexões pessoais, tudo isso para ser usado no culto público e na sua adoração a Deus individual. Por isso dessa riqueza tão grande, ele é usado para você na sua casa e usado nos cultos públicos. E o papel dos salmos tem uma progressão de revelação que a gente talvez não entende, mas ela torna conhecida uma revelação passada que exigia que as pessoas usassem aquilo ali no seu dia a dia. E ela também mostra as consequências da obediência e da desobediência a Deus. Verdades que eram reveladas, mas que precisavam ser repetidas, explicadas e aplicadas. Não é o que a gente faz aqui domingo após domingo? Eu explicando para a igreja aqui os seus 8 propósitos de você estar aqui domingo após domingo. Qual que é a sua motivação? Qual que é o seu propósito de estar aqui? E isso às vezes a gente vai precisar refletir, vai precisar explicar para que você aplique na sua vida. Sabe, irmãos, eles eram usados como hinos nos templos naquela época. Era um guia devocional para o povo de Deus, para promover a Israel, de fato, a adoração ao nosso Deus. E o título de Salmos é um nome hebraico que fala coleção completa, livros de louvores, ou simplesmente louvores. Para o Novo Testamento, a sua tradução é cânticos para serem cantados com acompanhamento de instrumentos, conforme Lucas capítulo 20 e Atos capítulo 1. Muitos títulos dos textos hebraicos que nós vemos na nossa Bíblia, esses aqui fazem parte dos Salmos. Não sei se os irmãos já sabiam disso, mas quando você vai olhando esse título aqui inicial na sua Bíblia, esses títulos são inspiração de Deus. Sabiam disso? Os títulos, por exemplo, o Salmo número 6, oração em tempo de angústia. Isso é palavra de Deus. Título do capítulo 5, oração pedindo proteção de Deus. Isso aqui é palavra de Deus. Diferente dos outros livros da Bíblia. Quando a gente pega um outro livro qualquer, se você quiser ir abrir em qualquer livro e pegar um título, por exemplo, eu abri aqui em Joel, capítulo 1, e eu coloco assim, olha, o título é Chamado ao Arrependimento. Isso aqui não está na inspiração de Deus. Já o Salmo está. Quando você pega os títulos em negrito, olha só, Salmo 99, a santidade de Deus, isso aqui compõe o cânon sagrado. Diferentemente dos outros livros da Bíblia. Tanto é que quando você vai na Bíblia hebraica, os versículos da Bíblia hebraica diferem das de português. Porque no português a gente não considera o título como versículo, né? Mas para o Salmo, isso aqui é palavra de Deus. E a forma literária dos Salmos pertence ao gênero poético, eu falei para os irmãos. E esses poemas foram feitos para serem cantados, ou seja, é aquilo que a gente fala de palavra cantada. Tudo aquilo que a gente vê aqui, né, nos nossos hinos, deve refletir a palavra de Deus, uma palavra cantada. Então nós devemos considerar a linguagem poética dos Salmos. E nós falamos de imagem, vamos ver metáforas, falamos de personificação, mas também é hipérboles. Tudo que você quiser considerar numa linguagem poética, você tem que lembrar ao ler os Salmos. Ele então vai modelar essa estrutura desses cantores. Por quê? Porque eles apreciavam essas características poéticas. E sabe, irmãos, os salmos não são separados por tema. Eles também não são separados por ordem cronológica, do tipo o primeiro salmo é o mais antigo e o último é o mais recente. O salmo não está preocupado com isso. A metodologia dele aqui, na verdade, divide-se em 5 livros, que corresponde do livro, o livro 1 vai do capítulo 1 ao 41. Se você não tem isso na sua Bíblia de estudo, anote isso.
livro 1 a 41, o 2 vai do 42 ao 72, o 3 do 73 ao 89, o 4 do 90 ao 106 e o 5 do 107 ao 150. Agora, por que então esses livros foram divididos, todos os 150 salmos foram divididos em 5 livros? Exatamente porque ele aponta para a lei de Moisés. Ele aponta exatamente para a fundamentação da instrução e meditação diária de todos nós. O fato é que essas 5 sessões apontam justamente para o próprio Pentateuco. E o Salmo 1 e 2 é interessante, ele foi intencionalmente colocado no início do Saltério. Quem organizou os Salmos colocou o Salmo 1 e 2 como se fosse a porta de entrada do livro dos Salmos. E é interessante que no final de cada um desses livros, que eu falei para vocês, do 41 e dos demais, ele sempre fecha com a doxologia. O que significa doxologia? Louvores em palavras a Deus. É como se eu expressasse a Deus louvor por meio de palavras. Por exemplo, o Salmo 41 termina o seguinte: bendito seja o Senhor Deus de Israel. Sabe como é que termina o Salmo 72? Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel. Sabe como é que termina o outro livro? Bendito seja o Senhor para sempre. Amém. Salmo 89. E por fim, o Salmo 106 termina exatamente: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Cada livro que vai terminando, termina com essa doxologia, de bendizer a Deus. Isso é o final de cada livro. E os salmos, é interessante que há vários tipos, há muitas categorias, eu não vou citar todas, mas existe salmos de hino de louvor, salmos de lamento, de ações de graça, cânticos de confiança e até mesmo salmos reais. Mas qual que seria a teologia de salmos, já que é um livro, já que é uma Bíblia dentro da Bíblia? Bom, provavelmente é uma teologia muito ampla. Ela abrange todo o Antigo Testamento. E o fato é que os Salmos é tão completo que ele tem o maior número de capítulos de toda a Bíblia. Nos Salmos também está o maior capítulo da Bíblia, Salmo 119. Nos Salmos também está o menor capítulo da Bíblia, Salmo 117, com apenas 2 versículos. Então, é exatamente o resumo do Antigo Testamento, por isso é o livro mais popular e mais lido da Bíblia. Ele é exatamente esse sumário do Antigo Testamento, utilizado nessas devoções particulares. E sabe, irmãos, ele vai expressar então diferentes sentimentos e circunstâncias, mas o tema mais comum, sabe qual é? Adoração e reverência centralizadas em Deus. Adoração e reverência centralizadas em Deus. E sabe, irmãos, e os temas teológicos dos Salmos nos fascinam, você sabe por quê? O primeiro deles, dessa característica, mostra a revelação de Deus dada anteriormente ao povo de Deus. Eles tinham um material histórico que incluía as atividades pactuais de Deus com o seu povo, o conhecimento das promessas, as advertências, os julgamentos e a bênção. Então eles se baseavam nesse material já revelado anteriormente. Isso é a base da teologia dos Salmos. Sabe qual outra base? Circunstância histórica imediata. Aquilo que ele estava vivendo, aquilo que o salmista estava passando. Ou seja, o soberano Senhor exatamente mostra, providencia e que cada circunstância ele está no controle. E os poetas estavam conscientes disso. A revelação verbal de Deus no passado, mostrando os eventos de todas as épocas no seu presente. E por fim também mostra a sua própria experiência. O salmista revela isso. Um envolvimento real com o processo histórico de fé e confiança e temor ao próprio Deus. E sabe, irmãos, por fim, os Salmos vai mostrar uma teologia monoteísta. Eu já falei para os irmãos aqui a diferença entre politeísta, monoteísta e enoteísta. O politeísta tem vários deuses. O monoteísta tem um único Deus, mas o enoteísta tem um Deus maior e outros deuses menores, de preferências. Nós não às vezes agimos como monoteístas, como um único Deus, a Trindade Santa. Nós agimos como os enoteístas, onde tem um Deus principal e nós cultivamos ídolos menores no nosso coração. Mas não é essa a teologia do Salmo, a teologia é monoteísta. Mas também fala de criação e queda, como a gente tratou na Escola Bíblica Dominical de hoje, sobre a cosmovisão cristã. Deus lida com o homem com dignidade e com propósito. Ele mostra isso, por exemplo, no Salmo 19, no Salmo 38, o Salmo 51, criação e queda. Mostra também a aliança e uma eleição do seu povo.
O único Deus verdadeiro que escolheu um povo para unir-se a Ele. E por fim, uma escatologia, que mostra que esse mesmo Deus vai nos resgatar. Mas como que a gente pode ver Cristo nos Salmos? Bom, todo o Antigo Testamento, inclusive os Salmos, aguardava a pessoa e obra do Senhor Jesus, incluindo não somente a sua primeira vinda, mas também a sua vinda posterior. Jesus e os escritores do Novo Testamento faz uso do Salmo constantemente. Nós vemos isso em Mateus 27, Mateus 22. As orações em formas de cântico dos Salmos são direcionadas a Deus. Logo, Jesus, como segunda pessoa da Trindade, é também objeto apropriado das nossas orações. Sabe, Jesus é ao mesmo tempo aquele qual nós cantamos e é também intercessor diante de Deus. Hebreus capítulo 2, verso 12. Quem crê em Cristo pode cantar louvores a Deus, expressar as suas queixas, emitir suas petições e agradecer quando as suas orações são respondidas. Devemos lembrar que o próprio Senhor Jesus fez por nós na cruz como Rei, como salmos reais. Ele é a fonte da nossa confiança, como salmos de confiança. Ele é a encarnação da sabedoria de Deus, como salmos de sabedoria. Enfim, Jesus está permeando todos os salmos. E por fim, nessa forma introdutória, os títulos, meus irmãos, já falei para vocês, dão uma indicação das origens dos salmos. Mas nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre nós vamos saber qual é o autor daquele salmo. E nem sempre nós vamos saber a circunstância como aquele salmo foi escrito. Então o título às vezes vai indicar isso para nós, mas nem sempre. Por isso que é necessário talvez a gente reconstruir um pano de fundo histórico para saber que salmo que nós estamos lendo. O caso do Salmo 1, nós não sabemos de fato nem o autor, nem as suas circunstâncias. Mas é interessante que esse Salmo de número 1 começa exatamente com a bem-aventurado, uma bem-aventurança. Ou melhor, felizes são. Como o Sermão da Montanha, né? No capítulo 5. Felizes são estes. O Salmo 1 começa exatamente com esse termo de felicidade. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite com os irmãos. 2 caminhos e uma felicidade. Esse é o título da nossa mensagem. E o filme A Procura da Felicidade é muito icônico nesse sentido. Você sabe por que ele é um ícone? O filme Em Busca da Felicidade, ou A Procura da Felicidade, como queiram, produzido, né? Onde Will Smith é o autor principal e o seu filhinho é também filho na vida real, né? do Will Smith. A Procura da Felicidade mostra exatamente um homem em busca, pelo menos, de dignidade, que era o que ele queria. Um homem que batalha, que luta e queria simplesmente vencer na vida. Claro que a procura da felicidade ali naquele momento era uma circunstância financeira, mas envolvia muito mais do que isso. E sabe, irmãos, Freud e C.S. Lewis, eles teologicamente são bem distantes, mas eles disseram uma coisa em comum, que a felicidade é a busca universal de todo homem. Irmãos, não se engane, você busca felicidade. Todos nós buscamos. Se você está aqui na igreja hoje, é porque você quer aumentar um pouquinho a sua felicidade. Se você quer melhorar no seu emprego, é porque você quer ser um pouquinho mais feliz. Se você quer uma namorada, é porque você quer ser um pouquinho mais feliz. Se você quer se casar, é porque você quer ser um pouquinho mais feliz. Se você quer ver o seu filho se formar, estar nos caminhos do Senhor, é porque você quer aumentar um pouquinho a sua felicidade. Mas como nós vamos aumentar a nossa felicidade? Como nós de fato seremos felizes? E essa primeira palavra, bem-aventurado, resume a porta de entrada de todo o saltério. Não só do Salmo 1, mas de todo o Salmo. Ele quer mostrar quem são as pessoas felizes. E não há nenhum aspecto na vida, meus irmãos, mais desejados do que a felicidade. As pessoas desejam, batalham, é aquilo que elas acreditam. E elas acreditam que vai ser feliz, sabe quando? Quando tiver boa saúde. Elas acreditam que vão ser felizes quando tem boa aparência, um casamento ideal, filhos na escola, boa casa, sucesso, fama e independência. Mas sabe o que é interessante? Nem todo mundo que alcança esses objetivos alcança também a felicidade. Dan Bilzerian, não sei se os irmãos já ouviram falar desse rapaz, um jogador de pôquer. Ele é muito famoso no Instagram, tem milhões de seguidores. E uma certa vez, na sua entrevista, numa emissora americana, ele falou exatamente isso. Ele falou assim: eu vivo uma vida de escravidão. Tudo que eu tenho que fazer hoje é para manter o meu patrimônio, a beleza das mulheres que me acompanham e todo o meu status diante do Instagram e das redes sociais. Ele se sentiu preso, escravo do próprio sucesso que tinha alcançado. Mas o que é felicidade?
Como que nós possamos alcançar esse tesouro tão desejado que é a felicidade? E a resposta começa exatamente que o Salmo 1 funciona como essa porta de entrada para a adoração a Deus, onde de fato, meus irmãos, o autor mostra que as pessoas piedosas devem meditar na lei de Deus, porque elas serão felizes ou bem-aventurados. E o desenvolvimento desse salmo, desse texto, mostra que aquele homem estava buscando isso. E se a gente pudesse fazer uma estrutura rápida desse salmo, nós veremos que do verso 1 ao verso 3, mostra o caminho da vida, aquele que conduz à felicidade, ou seja, proximidade com Deus. E do verso 4 e 5 mostra exatamente um caminho oposto, que é o caminho da condenação, daquele que não conduz à felicidade, ou seja, distanciamento de Deus. E o verso 6 é a conclusão que difere os dois caminhos. Então, se nós pudéssemos dividir essa pregação em 3 blocos, é o que nós vamos fazer. Verso 1 a 3, caminho da felicidade. Versos 4 e 5, caminho para a não felicidade. E verso 6, conclusão disso. Bom, a palavra então felizes mostra exatamente uma interjeição. É uma sensação, um estado de espírito. Essa felicidade que ele mostra de forma, primeiramente, explicada de forma negativa. Não é estranho? Como é que você vai explicar negativamente para a pessoa felicidade? E o salmista começa isso. Ele fala, feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos maus. Feliz é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Feliz é aquele que não se assenta no lugar dos zombadores ou escarnecedores. E é interessante que só depois ele vai mostrar os aspectos positivos, que fala que o seu prazer está na lei de Deus e a sua instrução ele vai meditar de dia e de noite. E sabe, irmãos, essa palavra carro-chefe aqui de felicidade é um termo hebraico também de abençoado. Não é interessante isso? Fala de bem-aventurado, de feliz e de abençoado. E essa escolha tem a ver exatamente com o estilo e o significado da felicidade. Em hebraico, há 2 formas de você abençoar alguém. Há 2 formas de você usar uma palavra abençoado. Sabe quando? Quando é usada por Deus para abençoar outra pessoa, ou quando é usada exatamente para que seres humanos sejam abençoados em referência um do outro. Do tipo, eu te abençoo, meu irmão. Do tipo, vá em paz, meu irmão. Seja abençoado. Essa palavra de a bênção, quando você emite para o outro, é essa palavra aqui. De ser bem-aventurado, de ser feliz. E o homem verdadeiramente feliz é feliz por quê? Porque o Deus o cobre com o seu favor em todos os níveis. Enquanto todos os homens querem correr atrás da felicidade, vemos que na verdade eles se entregam com muita força e determinação no seu pecado. Ele acha que felicidade é sinônimo de desfrutar de pecados, que está inclinando a carne dele. E eu já falei para vocês disso, os nossos 3 inimigos nos pressionam a isso. A sua carne pecaminosa, o mundo lá fora e o diabo quer te pressionar e te convencer de que a felicidade está em desfrutar do pecado. Sabe, irmãos, todos aqueles que se afastam da justiça de Deus, procurando satisfazer as suas imundícias pecaminosas, eles se julgam felizes. O que o mundo olha para nós, crente? Perdendo tempo. O que o mundo olha para nós lá? Você está gastando a sua vida, você está desperdiçando a sua vida. O que o mundo olha para nós, irmãos? Por que você não vai desfrutar disso? Mas ele continua falando que não só o bem-aventurado, mas aquele, refere-se a um indivíduo, um justo. Ou seja, o caráter do homem bem-aventurado é definido exatamente pelos 3 termos negativos. Ele não anda no conselho do ímpio, ele não se detém no caminho do pecador, ele não se assenta na roda do escarnecedor. Sabe o que mostra aqui? Uma progressão. Primeiro você ouve o conselho de alguém, de repente você está andando com aquela pessoa e de repente você já está começando a se assentar com ela. Progressão no pecado. Eu sempre falei isso para os irmãos, pecado e crescer em Deus sempre é processo. Ninguém amanhece do dia e fala assim, nossa, caí em adultério hoje. Ninguém amanhece do dia e fala assim, nossa, hoje eu não quero mais a Deus. Da mesma forma, crescer e cair em Deus é um degrau por dia. Você desce dia após dia. Quando você vê, você já está lá. E o homem feliz é aquele que de fato, meus irmãos, considerou o seu passado e não andou nos conselhos de malfeitores. O homem feliz é aquele que não quer ser imitador dos pecadores. Nós vemos isso muito na influência das redes sociais.
Pessoas querendo imitar uns aos outros, na forma de se vestir, de vir para a igreja, na forma de andar na escola. Mas não só isso. Principalmente os jovens, eu digo aqui. Aquele sentimento de pertencimento a grupo, de sentar na roda. Essa é a sequência do pecado. O homem feliz não é aquele que se assentou, não é aquele que andou no conselho dos malfeitores e também não procurou imitá-los. Nós temos, por causa do advento da rede social, temos tentado fazer isso tudo. Andar no conselho das redes sociais, ser imitadores deles e sentimento de pertencimento de grupo. Quando um jovem se sente deslocado, o que ele quer fazer? Se parecer mais com aquele grupo para se sentir pertencente daquilo. Sabe, irmãos, a felicidade é perseguida pelo homem, porém muitos caminhos que estão diante deles são enganosos e não produzem a felicidade verdadeira. E ao tentar fazer, sempre busca no mundo essa felicidade, aquilo que lhe dá prazer segundo a sua própria vontade. Porém, o autor nos mostra que a felicidade verdadeira do homem precisa renegar esses prazeres mundanos, pois felizes são aqueles que têm prazer na lei de Deus. E o verso 2 começa exatamente isso. Pelo contrário, né? Ou seja, ele não anda nesse caminho. O seu prazer está na lei do Senhor. A lei se refere aqui a toda a escritura de Deus disponível na época, as 5 leis de Moisés, o Pentateuco. E o prazer na lei do Senhor se opõe a esse prazer momentâneo, que é o caminho dos pecadores. E você sabe o que o Salmo 19 diz? Mostra exatamente 10 exemplos de motivo do porquê nós devemos deleitar na lei de Deus. E eu quero ler rapidamente esses 10 motivos. Primeiro fala que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Fala do testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O preceito do Senhor são retos e eles alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Mas não só isso, eles são mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado. Eles são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo e quem os guarda a grande recompensa. Isso tudo aqui é o Salmo 19. Então, diante desses todos os benefícios de obedecer à palavra de Deus, é certo que o homem vai se tornar uma pessoa feliz. O homem de Deus é levado pela palavra e tem prazer nela, porque depende dessa palavra para ter felicidade nesse mundo, para ser levado às bênçãos eternas futuras com Deus. E sabe, meus irmãos, quem nos capacita a isso é o Espírito Santo, porque é nele que vamos nos deleitar segundo a sua palavra. Mas ele não fala só isso, ele fala de meditar. Sabe o que significa meditar? A meditação que nós temos acostumado na nossa cultura é essa do tipo assim, ficar pensando. Mas não é isso que o salmista está pensando aqui. A meditação que ele está pensando é aquele murmurar baixinho, aquele falar para si mesmo. Você já estudou para a prova de concurso? Onde você começa a falar assim, tentando falar para você mesmo, eu tenho que fazer isso. Não, né? A célula é assim. Aquele murmurar baixinho te auto-ensinando é exatamente esse meditar aqui. Não é aquele meditar silencioso, contemplativo, não. É exatamente o que o salmista está dizendo, esse murmurar. Ele também é usado, por exemplo, no Salmo 63, verso 6. É considerado no Salmo também do verso 7, de considerar, de lembrar. Mas essa meditação, meus irmãos, não tem um fim em si mesma. Sabe para onde ela leva? Ela leva a um viver prático, no qual nós apreendemos isso, conforme Lucas capítulo 6 e Tiago capítulo 1. Não é simplesmente um estudo, onde aquelas pessoas viram um cabeção demais. Eu comentando com os meninos de Indianápolis, mostrando isso, a gente estava comentando isso. Tem gente que tem conhecimento demais e prática de menos. Tem gente que tem um autoconhecimento, mas não vive aquele que sabe. Mas ele não só medita, mas ele medita dia e noite. Quando a gente vê essa meditação de dia e de noite, a gente não está falando de exclusividade para quem estuda a palavra. Nem nós, pastores, passamos o dia inteiro estudando a Bíblia. Mas essa meditação aqui, sabe o que ele está falando? Daquele que o Paul Washer fala de pregar para o seu próprio coração. O seu coração é enganoso, então você precisa todo dia pregar para ele. Fala, coração, essa não é a direção de Deus. Coração não é por aqui. Coração, essa aqui é uma vaidade. Coração, você está fazendo isso aqui por motivações erradas. Você tem que pregar para si mesmo. E aí você pode falar assim, gente, mas eu sei de tudo isso. É claro, 1 Tessalonicenses 5,17 não fala de orar sem cessar? O que é orar sem cessar? É você passar o dia inteiro no monte?
É você ir lá para o monte, pôr uma barraquinha e ficar o tempo todo lá? Claro que não. Sabe o que é orar sem cessar? É o que a A.W. Pink fazia. Sabe o que a A.W. Pink fazia? Ele ia para o serviço, antes de ir para o trabalho, ele lia a Bíblia. Escrevia um versículo, punha no bolso. Chegava lá no serviço dele, ele lembrava daquele versículo, tirava o papelzinho do bolso, lia o versículo, guardava. Trabalhava. Lembrava do versículo, tirava de novo, lia o versículo, punha no bolso, trabalhava. É esse meditar, dia e noite, é isso aqui. É esse sentido de constância. Orar sem cessar, sabe o que é? Eu estou no carro e eu estou orando. Não é benção? Eu gosto de orar no carro. Sabe por que eu gosto de orar no carro? Você pode pôr volume alto. Ninguém me incomoda. Nem os vizinhos. E aí você coloca aquele louvor que você tanto ama. E você coloca no último volume. Você fala assim, Deus, eu sei que eu estou perdendo as células minhas auditivas. Como esse pessoal que passa com o carro rebaixado, com o tuts-tuts, né? Eu sei que eu estou perdendo. Mas é para a glória do Senhor. Talvez eu prefiro ver as minhas células auditivas sendo perdidas pouco a pouco do que eu ter um coração esfriado. Amém. E sabe, irmãos, você tem que aproveitar toda e qualquer oportunidade. Os irmãos sabem, eu moro certa distância daqui da igreja, mas por um lado eu acho isso uma bênção, porque eu coloco o volume tão alto, coloco os hinos que eu mais amo e venho louvando. Isso é o meditar da palavra. Mas no verso 3 fala que ele é marcado pela bênção. Ele é como árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo o seu fruto, cuja folhagem não seca. Sabe, irmãos, talvez para nós que estamos no Brasil, essa questão da árvore não é muito notável. Sabe o que não é muito notável? Nós estamos acostumados a ver árvore. Então a gente vê em Goiânia, que há uns tempos atrás ganhou o título de cidade mais arborizada do Brasil, e a gente talvez não compreende, parece comum, uma árvore plantada junto a ribeiros, mas para alguém no meio do deserto, do povo de Israel, de Judá, de Jerusalém, que não tinha esse aspecto tão rico de árvore, para ele era um bálsamo. Para ele, uma árvore no meio do deserto era um refrigério. Para ele, uma árvore no meio do deserto era um refúgio, era um lugar de descanso. E você, meu irmão, quando você é uma árvore, sabe qual que é o potencial de uma árvore? O potencial de uma árvore não é só uma semente. O potencial de uma árvore é uma floresta inteira. Sabe o que é uma floresta? Porque aquela árvore vai dar fruto. E a partir daquele fruto a semente cai. E quando ela cai, ela vai dar uma outra árvore. E aquela árvore vai dar novos frutos. E aquele fruto vai cair, vai dar semente. Aquele vai nascer uma nova árvore. Vai virar uma floresta inteira. Você tem esse potencial. Quando Deus fala que nós somos como árvores plantadas. E você sabia que na tradução, eu não quero corrigir os tradutores, mas o verbo melhor para usar aqui é transplantado. É o melhor verbo. Uma árvore transplantada junto a ribeiros. Sabe o que isso significa? Que você era uma árvore lá no meio do deserto, no meio do nada. E Jesus te pega e te transplanta para a beira do rio. Mas isso, uma árvore por si só consegue, irmãos? Uma árvore por si só consegue sair do meio do deserto e ir sozinha, e ir pulando e parar na beira do rio? Não. E aí você sabe o que entra aqui? A graça de Deus em nós. Você só consegue estar na beira do rio, você só consegue estar essa fonte de água que é o Senhor Jesus por causa da graça e da misericórdia dele na sua vida. Ele que te transplantou, ele que te tirou lá do meio do nada e te trouxe para estar junto ali, aquele ribeiro. E existe na biologia uma questão, várias formas de dispersar sementes. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Existe a anemocoria, que é o vento transplantando essa semente. Existe a zoocoria, que é quando o animal come a semente e leva para longe. Existe a hidrocoria. A hidrocoria é quando as águas levam a semente. Então, de repente, tem uma árvore que nasceu lá na cabeceira do rio. E você não entende por que aquela árvore lá no final do rio está ela de novo. Por quê? A semente dela cai no rio e o rio leva. E às vezes dá uma enchente no rio, a semente fica na terra e uma árvore nasce ali. Hidrocoria. A dispersão de semente através de rios. Você é como essa árvore, que quando você dá o fruto no tempo certo, Deus vai espalhar essa semente para a glória dele mesmo. E sabe, irmãos, essa doutrina é tão bela. Se eu pudesse falar, gente, eu falaria tanto aqui só nesse texto, eu vou ter que pular. E ser feliz então, meus irmãos, é alguém que experimenta a vida da melhor forma possível para o qual Deus te planejou.
Eu já falei isso para vocês, cada um tem o seu papel aqui no reino de Deus, irmãos. Não queira substituir ninguém na sua função. Você como diácono, como presbítero, como instrutor na salinha das crianças, como alguém que toca no louvor, como alguém que prega, não queira substituir o outro, porque Deus te deu dom e talento para isso. E você tem que ser feliz experimentando daquilo que Deus te deu melhor. Por quê? Na parábola dos talentos fala que a recompensa foi a mesma. Foi a mesma para quem tinha 10, foi a mesma para quem tinha 5, e não foi a mesma porque tem um, porque ele enterrou o talento dele. E lembra que naquela palavra talento está falando de dinheiro, não está falando de habilidades, tá? Mas qual que era a recompensa? Foste fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então não fique invejando pregadores que sabem pregar bem, escreve bem, e se fala, nossa, como eu queria ser como aquele pregador? Não, Deus te plantou no lugar certo, lá no seu serviço, no seu emprego, na sua escola, e é lá que você vai ser bênção, é lá que você vai ser essa árvore plantada junto aos ribeiros, que a ribeira é a fonte do Senhor Jesus, e você vai dar o seu fruto no tempo certo. E assim como Jesus, meus irmãos, na oração sacerdotal, eu tenho essa oração pregada lá no meu quarto. Sabe o que Jesus fala? João 17, 4 e 5, ele diz, eu te glorifiquei na terra. Ele termina essa oração sacerdotal, eu te glorifiquei aqui na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Gente, pensa, Jesus ficou 33 anos parado, entre aspas, no seu ministério, onde ele exerce só 3 anos disso, 3 anos e meio. E aí mesmo assim ele fala, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer, e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Sabe, irmãos, eu tenho tanta coisa para falar, irmãos. Você tem que ter uma coisa na sua cabeça. Você não deve se diminuir e nem se aumentar. O que eu quero dizer com isso? Nem soberba, nem comiseração. Nem aquele sentimento de autopiedade, nem o sentimento de soberba. Sabe o que diz Romanos, capítulo 12, verso 3 a 8? Porque pela graça me foi dada. Digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Você tem um papel aqui na igreja, irmãos. Não se rebaixe, mas também nem se exalte. E ele continua, contudo, ele faz prosperar. Sabe, em outras traduções fala de bem-sucedido. E essa ideia de bênção pela observância da lei e a fuga do caminho pelo pecado, mostra exatamente que o justo é como essa árvore, do qual ele faz prosperar, e o Senhor vai abençoar ele em todas as coisas. E essa prosperidade aqui é fruto da bondade de Deus, e abençoar a fidelidade do justo. O texto fala de prosperidade, e fala que Deus está com ele, cuidando exatamente, o conduzindo em todas as coisas. Ele será bem sucedido e próspero, como o Senhor prometeu a Josué, capítulo 1, verso 8. A gente precisa ter em mente, gente, que essa prosperidade, que ele não está falando de recompensas materiais. Sabe o que ele está falando? De uma prosperidade segundo o próprio Deus, que é o reino de Deus, desfrutar das suas bênçãos, tanto física quanto espiritual, sabendo que essa riqueza espiritual está reservada apenas para nós. Mas aí, por fim, ele continua falando do caminho da condenação, que é aquele que não conduz à felicidade, que é o distanciamento de Deus. Após a gente ter visto esse manual de instrução, meus irmãos, agora ele vai mostrar como que essa felicidade não é alcançada. Sabe como que ele vai mostrar isso? A partir do verso 4. Ele diz, certamente, ou seja, não são assim os perversos. E quando ele diz perverso, ele está falando exatamente, referindo aquilo contrário de tudo que o justo faz. Eles não se preocupam com a palavra de Deus, eles não veem utilidade na lei de Deus, eles não estão nem aí para as coisas de Deus. E eles falam, porém, são como palhas. Sabe o que é palha? É o ápice do oposto da árvore. Você sabe por quê? Ser feliz é ser caracterizado pela vida, a árvore que está viva. Ser feliz é ser caracterizado pela persistência, uma árvore que é plantada, cujas folhas não secam, cujos frutos vão ser dispersos. E ser feliz é caracterizado também por significância. Isso tudo aponta para a árvore.
Mas o Salmo mostra de uma forma oposta do que não é ser feliz. E essa infelicidade está exatamente mostrando daquilo que é palha. O que é a palha? Não tem peso, ela é dispersada pelo vento, ninguém está nem aí para ela, vamos assim dizer. E João Batista fala exatamente, parece que ele tem o Salmo número 1 na cabeça. Sabe o que ele fala? Que o Senhor Jesus Cristo, quando ele tem a missão de salvar a humanidade, sabe o que ele diz? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextingível. Mateus capítulo 3. Falando de palha, de ser queimada. O salmista fala dela ser conduzida pelo vento. E sabe, irmãos, é por isso que nós temos que ter os olhos em Deus. Você sabe por quê? Porque ele diz, por isso, ou seja, um motivo, uma causa, uma consequência. Os justos não vão prevalecer no dia do juízo. Sabe o que é o verbo aqui, não prevalecer? Não vão ficar de pé. Quero que os irmãos abram no Apocalipse capítulo 20. Eu não gosto de ficar passeando muito na Bíblia, porque talvez a gente perde o foco, mas eu quero ler esse texto com vocês, Apocalipse capítulo 20. Vamos ler do verso 11, começando do 11. Olha que temor no nosso coração sobre isso. Apocalipse 20, 11. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme estava escrito nos livros. Sabe o que se descreve esses versículos? Mostra que as pessoas que foram ressuscitadas e vão ser julgadas estão em direção ao trono de Deus de julgamento. E você sabe o que acontece? O trono é tão tremendo, tão profundo, tão espetacularmente que os céus e a terra fogem daquele dia do julgamento. Os céus e a terra deixam. Imagine todo o céu se retirando e você caminhando rumo ao trono para ser julgado segundo as suas obras. Isso é o que a palavra de Deus diz, desse juízo. E o verso, por fim, o verso 6, continuando, fala aqui exatamente da conclusão desses dois caminhos. E os dois caminhos mostram que nós somos levados a concluir que o livro dos Salmos é um manual de instrução para viver uma vida verdadeiramente feliz, de um caminho de felicidade e um caminho que não é a felicidade. E o Senhor vai julgar com retidão e justiça, aplicando também a sua misericórdia a nós. E sabe, irmãos, Ele conhece, porque Ele mesmo estabeleceu esse caminho para a justificação através da fé em Jesus. E nesses últimos versos nós podemos perceber que esse trecho trata exatamente de duas áreas da teologia. Fala da justiça de Deus, mostrando essa justiça de que o Senhor conhece os nossos caminhos, os caminhos dos justos, mas também o caminho do ímpio. E você sabe a contradição? Olha o final da palavra, do verso 6, perecerá. Ele começa com bem-aventurado, com felizes são e termina com morte. Novamente o contraste dos dois caminhos, daquele que segue o caminho da vida e aquele que não segue. Concluindo, eu só quero trazer uma aplicação aos irmãos. Será que vale a pena andar nesse caminho de alegria ou não? Será que vale a pena pagar o preço por essa felicidade? E eu quero que os irmãos reflitam nessa noite. Coloca na balança. Por que vale a pena obedecer a Deus? Olha só, quem obedece a Deus, ele paga o preço por abster-se de alguns prazeres, não é verdade? Ele se abstém de alguns prazeres, mas obedece a Deus. Esse é um lado da balança. O outro lado da balança, ele mergulha nos prazeres, mas não obedece a Deus. Ok? Então, do lado da balança, eu estou me abstendo de prazeres, estou obedecendo a Deus. No outro, ele está mergulhando em prazeres e está desobedecendo a Deus. Quando eu coloco tudo isso na balança, qual que é o final e o resultado? Eu me abster temporariamente de prazeres e obedecer a Deus,
ou eu mergulhar em prazeres e desobedecer a Deus? Qual que é o final disso? É estranho a gente perceber isso. Sabe qual que é o final disso? A gente só percebe com 3 exemplos. Primeiro, porque a Bíblia nos diz e nos garante que o caminho da felicidade é esse primeiro. Esse primeiro porque o manual, que a Bíblia diz isso. O nosso fabricante, que é Deus, que nos formou, nos fabricou e criou todas as coisas, diz isso. Por isso que esse primeiro lado da balança é o caminho da felicidade. Porque de fato, meus irmãos, nós sabemos que Ele mesmo que nos criou e Ele sabe o caminho da felicidade. E você sabe por que a gente sabe que esse primeiro caminho da balança é o melhor? Por causa da nossa experiência de vida antes e depois da nossa conversão. Como que era a sua experiência antes da sua conversão? Conversão verdadeira. Como você era lá no mundo antes de vir para Cristo? Pela sua experiência você vai saber que vale a pena você sofrer, estou colocando entre aspas, sofrer essa abstinência de prazeres do que se entregar para eles. Mas você sabe o que é o mais triste? E terceiro e último, por causa da fé na palavra já revelada, nós sabemos das promessas e dos destinos daquelas pessoas que estão do lado de cada balança, daqueles que desfrutam do prazer, mas desobedecem a Deus. Sabe quando é que eles vão perceber isso? Só no inferno, só quando já tiverem morrido. E aquela parábola do rico e do Lázaro mostra exatamente isso. Aquela parábola é muito séria, porque mostra só depois do juízo é que o rico percebeu onde ele estava. Não espere o dia da sua morte para perceber onde você estará. Creia em Cristo e entregue-se para Ele hoje mesmo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. Obrigado por ela. Ajuda-nos, Deus, a andar no caminho da verdadeira felicidade, que é nos abster desses prazeres momentâneos, que nós, entre aspas, sofremos, que nós nos abstemos dele, mas a alegria de desfrutar da sua presença é infinitamente maior, seja nessa vida ou seja no futuro. Nos ajude a compreender isso, a viver isso, a nos entregar por isso, dia após dia, para a honra do teu Filho somente. Vamos ficar de pé e orar essa palavra ministrada essa noite como forma de adoração ao nosso Deus, como momento de pós-lúdio. Obrigado. Põe álcool mesmo, porque eu mexi demais nesse microfone, mexi no meu nariz.